noite, Igreja Batista Atitude. Boa noite, vocês que estão na sede, vocês que estão em casa, vocês que estão nas igrejas campus. Então, esse horário é para você chamar o pessoal, tá bom? Vai chamando as suas células, vão chamando também os seus amigos, as suas amigas. Por que não? Por que não aquela amiga, amigo seu, que também tem alguma dificuldade na visão celular? Sabe por quê? Porque nesta noite nós vamos falar de um tema que é para todos nós. Nós vamos falar sobre discipulado. Nós vamos falar do poder, entre aspas, é claro, do discipulado. Quem é o discipulador? Quem é o discípulo? Como acontece a periodicidade? Nesta noite, nós vamos destrinchar algumas coisas que permeiam o discipulado. Então, você vai chamando as pessoas. Líder de célula, faz aí um WhatsApp e manda o pessoal assistir, porque eu tenho absoluta certeza que é um tema que vai interessar os seus liderados. E você também, Igreja Campus, vai mandando aí um WhatsApp para o teu pessoal, porque em breve nós vamos falar desse tema. Um tema maravilhoso, um tema que mudou a minha vida. Eu, quando vim para a Igreja Batista Central da Barra ainda, comecei a entender a força do discipulado. E hoje, o meu entendimento é que realmente a visão do MDA, o discipulado, a constância, o aperfeiçoamento, ele faz maravilhas na vida do discípulo, na vida do discipulador, na Igreja de Cristo. Então, a pergunta é, por que discipulado? Você sabia que algumas pessoas já me fizeram essa pergunta? Pastora, por que discipulado? Qual é a necessidade disso? Bom, então, é na Bíblia, é a Bíblia quem vai responder. O discipulado é um comissionamento. Aonde está isso? Mateus. Nos evangelhos, eu vou citar o evangelho de Mateus, ali no capítulo 28, a partir do verso 19, Jesus, ele dá uma ordem. Ele faz um chamamento, ou comissionamento, como você queira, que diz, e certamente você sabe, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, ele caminhou com aqueles homens, ele caminhou inclusive ali com mulheres, enquanto aqui na terra. E ele fez discípulos, ao final eram 12 os apóstolos. E aqueles homens receberam uma ordem. Mas interessante desse texto, um dos textos que eu mais gosto, visto que é um comissionamento, ele usa o verbo ensinar. E é isso que Jesus quer de mim e de você. É esse o propósito de Jesus para a sua igreja. É esse o propósito da igreja para as nossas células. É a convocação de Jesus Cristo. Vai e faça discípulos. Agora, discipulado também é um padrão de vida. De vida em quem? De vida em Cristo. É um padrão de vida, é um estilo de vida. Porque o discipulado, você gera vida na outra vida. Ou melhor, é você gerar a vida de Cristo no seu discípulo, na sua discípula. São os atributos, a essência, a evidência de Jesus, ou melhor, as evidências de um Cristo santo na vida
do seu discípulo e da sua discípula. Interessante que há um texto que está na segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Lá no capítulo 2, verso 2, o texto diz o seguinte: Timóteo, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos, para que esses venham a instruir a outros. Bom, esse texto, ele confirma realmente que o ensinar a vida de Cristo aos nossos discípulos e discípulas, é isso o que Deus espera de mim e de você. Não importa a sua idade, você que é batizado, você que se tornou um discípulo, um seguidor de Cristo, você que já tem os atributos de Jesus em si, ensina outros. Faça discípulos de todos os lugares. Aqui, como diz o texto que acabamos de ler, lá de Mateus capítulo 28, em todas as nações significa aonde você for. Faça discípulos, pregue a palavra, pregue a essência de Cristo, a santidade de Cristo, para que a igreja ela continue crescendo de maneira saudável. E Jesus fez isso. Jesus, antes de partir, ele fez isso finalizando com aqueles 12. Aqueles 12 que caminharam com ele. Mas só Jesus fez isso? Não. Ele deixou um grande exemplo. E vou mais, hein? Lá antes mesmo de Jesus, no Antigo Testamento, nós vimos homens que também tinham os seus discípulos. Quer ver? Elias teve como discípulo Eliseu. Moisés teve como discípulo o próprio Josué. E acabamos de ler a segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Então, se você ver, realmente, a Bíblia nos mostra que grandes homens de Deus, eles foram cuidados, discipulados, ensinados, instruídos à luz do Evangelho e à luz da palavra de Deus. Por isso, Jesus, ele chama a sua igreja para viver uma vida de discipulado. É isso mesmo que você está entendendo. Viver uma vida de discipulado é viver a essência do cristianismo. Sim, por que não? Viver essa essência, esse modo de construir algo do alto aqui na terra. Agora você pode estar me perguntando, ou se perguntando aí, pastora, como escolher os discípulos? Está aí uma outra coisa que eu já ouvi também quando visito células. Pastora, eu tenho tantas pessoas, e aí? Como escolher, como me disponibilizar para ser discipulador ou discipuladora deste ou daquele? Mais uma vez, a Bíblia nos responde. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 13, 15, eu vou ler um texto para você do próprio Jesus, como ele fez. Jesus subiu ao monte, ele foi orar, e chamou os que ele quis vierem para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Esse texto está também em alguns evangelhos, mas eu usei aqui o evangelho de Marcos, no capítulo 3. Então, Jesus chama aqueles que ele ali orou pela noite toda. Ele sobe ao monte, ele ora, passa uma noite orando. Se você ler todo o contexto do capítulo 3 do Evangelho de Marcos, você vai ver isso. E ali, pela manhã, ele chama os 12, aqueles 12
ele dá o nome de apóstolos. Aqueles 12, você sabe, revolucionaram esta terra. E por conta desses 12 e de outros que vieram, aqui estamos nós. Ou seja, Jesus orou. Então, deixa eu falar uma coisa para você, líder de célula, supervisor de área, de setor, de distrito, ore. Faça como Jesus. Ore antes de você escolher. Permita que o Espírito Santo escolha para você, que ele diga, que ele escolha para você aqueles que vão revolucionar e vão ser um pouco mais ousada. Aqueles que farão coisas maiores que você faz. Por que não? Essa é a tônica. Esse é o foco de termos discípulos e discípulas maiores do que nós. Bom, se devemos orar para aqueles que vão ministrar, orarmos para que esses possam fazer tudo aquilo que Deus quer que eles, de fato, venham a construir no reino. Mas aí você para pensar, já tenho os discípulos, orei e estão diante de mim, e agora, o que fazer? O que passar? Como desenvolver o discipulado? Será que você tem essa dúvida? Alguns têm. Bom, o que nós devemos passar para os nossos discípulos? A primeira coisa, o amor, né? O amor. O amor de Deus, ele desenvolve cura. O amor de Deus acrescenta a vida das pessoas. O amor, o cuidado, o ensino, a comunhão, a transmissão dos valores de Jesus, os princípios de uma vida cristã, a missão de Jesus, o comprometimento do seu discípulo com o chamado. Porque um bom discipulador, ele faz discípulos, mas ele já está colocando na vida do seu discípulo que ele deve o quê? Fazer discípulos. Então, ele também tem que ter o entendimento do comprometimento dele com a causa de Jesus. Ele tem que entender isso. Então, realmente, essa transformação, ela tem que gerar no seu discípulo valores de crescimento, de transformação. E olha, os discípulos transformados, acrescentado de valores cristãos, transformam a célula, transforma a igreja, acrescenta ao reino. Está vendo? A força do discipulado. O que o discipulado faz? Bom, mas aí você pode até parar para pensar, pastora, eu tenho os discípulos, já estou cuidando, mas eu não estou vendo nada de realizável. Muito pelo contrário, às vezes esses meus discípulos trazem para mim situações que eu vou dizer uma coisa para a senhora, me deixa até triste. Parece que eles não entendem os valores que devem permear a vida deles. Parece que eles não ouvem, parece que não desenvolvem, não geram discípulos. Se isso acontecer, bom, se nós não passarmos, de fato, o que Jesus ministrou aos seus discípulos, eu vou dizer algo para você. Nós estamos construindo vidas estéreis nos nossos discípulos. Uau, é isso mesmo. Na verdade, esses discípulos, eles não vão gerar outros. Por quê? Porque eles não têm a capacidade, e se fizer, vão gerar discípulos que não serão sadios. É igual uma célula, né? A célula, ela doente, ela gera outras células o quê? Saudáveis? Claro que não. Células doentes. E discípulos
que não têm as evidências de Jesus, eles vão gerar, lamentavelmente, ou discípulos que não são sadios, que não vão dar continuidade, o que é muito triste. Ou então serão estéreis, ou seja, eles não vão gerar nada. É como se parasse a vida ministerial desses homens e mulheres. Então, a esterilidade no discipulado, lamentavelmente, existe. E é por isso que eu estou falando com você. E é por isso que eu estou te dando esse spoiler. Estou falando a você para que isso não aconteça, para que você fique atento, atenta ao tipo de discipulado que você está produzindo. Nós temos que ter o cuidado de reproduzir os valores de Jesus, para que eles cresçam, para que eles tenham o caráter de Cristo. Os encontros não podem ser meros bate-papos. Gente, já vi discipulado assim, de discipulados que aquilo que deve ser dito, compartilhado, implementado, ensinado aos discípulos e às discípulas, pura e simplesmente não acontecem. São encontros casuais, encontros sociais, bate-papos que não levam a nada. Esse tipo de coisa pode ser feita por telefone, não deveria ser feito num tempo de discipulado, porque, na verdade, o que a gente deve abordar no discipulado? Não é uma regra, eu tenho que começar aqui, fazer isso aqui. Não. Você, em primeiro lugar, você tem que estar confortável com a pessoa. Por isso que Jesus orou. Por isso que você tem que orar. Porque é o Espírito Santo que vai dizer para você. Então, quando você tiver com aquela pessoa que você orou e que foi confirmado que ele vai ser o seu discípulo ou sua discípula, então você vai estar confortável com ele. É o seu irmão, é a sua irmã, é aquela pessoa que realmente espera receber do alto coisas que vão acrescentar a vida dela através de você. Então, mas nesta conversa, há algumas situações, algumas mensagens, alguns temas que nós não devemos deixar passar. Quer ver? Por exemplo, como está o seu relacionamento com Deus? Você, discipulador, tem essa autoridade, sim, de perguntar. Ele é seu discípulo, você está ensinando. Você está mostrando para ele a Bíblia, o cristianismo. Como é que você está com o seu relacionamento com Deus? Você tem feito seu TSD? E como é que está seu tempo de oração? Gente, isso é carinho, isso é cuidado, zelo pela vida ministerial. E como está o ambiente familiar? Está tudo bem com o cônjuge? E seus filhos? Outra coisa, vou te dar uma dica. É teu discípulo, então você tem que saber, sim, o nome do cônjuge dele, dos filhos, para gerar aquela intimidade, para que ele saiba, para que ele entenda que você se preocupa com ele. Então, como é que está o cônjuge? Como é que está a Simone? Como é que está o Paulo? E os filhos? Como estão? Como é que está o Mateus? Como é que está o Saulo? Estou usando dos meus filhos, né? Como é que eles estão? Está tudo bem? Como é que estão na faculdade? E aí, aquela situação que você trouxe semana passada, resolveu? Olha, eu orei com você. Outra coisa, ore sim, com ele e por ele. Você tem e deve ter uma cobertura espiritual sobre o seu discípulo. Lembra de Elias com relação a Eliseu? Então, se o seu discípulo se mostrar preocupado com alguma coisa, faça com ele sim períodos de oração, faça com ele sim jejum, por que não? Você é cobertura espiritual dele. E pergunte por ele também, né? E aí? E aí, Valéria, como é que você está, né?
o meu discipulador pergunta. A minha discipuladora, e aí? Como é que você está? Está tudo bem? Como é que você está passando? Sua saúde? Como é que está a sua base alimentar? Gente, isso é carinho, isso é cuidado, isso é discipulado. É o querer estar junto, é o caminhar lado a lado. Olha, o discipulado é tremendo. Ah, se as igrejas na face da terra implementassem, entendessem o valor do discipulado, para pensar, iríamos muito longe, não é verdade? Seríamos muito mais do que somos, não é verdade? Então, queridos, o discipulado, ele tem essas pérolas que eu estou falando para você. Aí você pode perguntar, e a periodicidade, pastora? O ideal, semanal. Toda semana, encontra com ele, encontra com ela, e, se possível, com dia e hora marcado. Por exemplo, quinta-feira, às 18 horas, é a hora do meu café com a minha discipuladora. Pronto. Eu já fico até esperando, uau, vamos tomar um café. E ali naquele café, ali vai acontecer o discipulado. Ué, tomar café? Mas o discipulado não tem que ser na igreja? Claro que não. Claro que não. O discipulado, lembra que eu falei que você tem que se sentir confortável? Mas não é só confortável com a pessoa, o ambiente tem que te deixar assim. Então, você pode fazer na igreja? Você pode. De repente, você pode fazer depois do culto, ou marcar antes do culto. Mas que tal você fazer em locais públicos? Mas locais públicos que vocês possam compartilhar. Uma praça, um shopping, por que não? Ou na casa, na sua casa, você discipulador, ou na casa do seu discípulo ou discípula, no playground, aonde vocês desejarem estar, mas para compartilhar tudo aquilo que Deus certamente vai falar aos corações de vocês. Pastora, eu tenho uma célula, mas só que eu não dou conta de discipular todo mundo. Eu e a minha esposa, ou eu e meu cônjuge, a gente não dá conta não, pastora, de discipular todo mundo. Como fazer? Eu tenho o meu colíder, a minha esposa tem a colíder dela, nós somos aqui, tem tantas outras pessoas. Como fazer para discipular todos os membros da célula? Afinal, não é só aqueles que serão líderes, a priori, porque liderança é para todos, viu? Vão e façam discípulos, então é para todos. Mas como todos deverão ser discipulados? E aí, discipulado em grupo, ou GD. O que é isso? Por exemplo, seu cônjuge, vou usar a minha vida. O meu marido, na minha célula, discipula os homens da minha célula, aqueles que não têm um discipulador 1 a 1. E eu, ou a minha colíder, discipula as mulheres. Peguem os seus colíderes e façam deles discipuladores de grupos, homens e mulheres, com dia e hora marcado também. Meus amados, os nossos colíderes, como o nome já diz, eles devem participar da nossa liderança em todos os sentidos, inclusive de fazer discípulos. Discipulado é algo sensacional. Discipulado é o comissionamento da igreja, é o chamado, é aquilo que Jesus espera de mim, espera de você. Então, vai, faça discípulos. Aonde? Na sua célula, no seu local, aonde você estiver, você vá, faça discípulo, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. E sabe de uma coisa? Ele sempre vai estar conosco o tempo todo,
até o fim e os confins da terra. Um beijo, Deus te abençoe e faça discípulos.